Irmãos, então eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós já estaremos ouvindo a palavra do pastor Rogério. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom, né? Estarmos na casa do Senhor e sentirmos a presença de Deus no nosso meio. Os irmãos falaram que estavam conosco os levitinhas, mas irmão, com graça de Deus, assim é levitão, né? Que benção. Deus abençoe vocês, continue usando. E teve um momento que eu acreditei piamente que o Zé, eu até disse para o Marlon, olha que quando receberam algumas pessoas, o Zé levantou a mão lá atrás. Eu disse, olha, até o Zé lá atrás levantou a mão. E o Marlon riu e não me falou nada, irmãos. E eu estava crendo, e eu creio na mudança na vida do pai de vocês. Pode sentar-se, queridos, por favor. Eu creio na mudança do pai de vocês, porque quando estávamos na obra do Senhor, quantos conhecem o Tiago Assis, pastor Tiago Assis? O Tiago era meu auxiliar lá no interior de São Paulo, numa cidade onde eu trabalhei, e ele era bem menino. E ele era bem menino, e ele começou a me ajudar numa subcongregação que eu abri. E eu pedia para o Tiago começar os cultos, e ele começou a pregar ali naquela congregação. E um dia, tem outro moço, que ele já deve ter contado o testemunho aqui para vocês, do Walter. Aquele moço que ficava cheio do Espírito Santo na igreja, no canto da igreja, desbicando raia. Ele já contou esse testemunho aqui? Já, tem gente que já ouviu. Ou pelo menos na Uniades, ele já contou. E o Walter era um moço que Deus estava libertando das drogas, do crack, e a gente não tinha muito cooperador, ou quase nenhum, e eu coloquei o Walter para cuidar da porta. E entrou um bêbado na igreja, e o Walter com os olhos fechados, cuidando da porta desse jeito assim, ó. E o bêbado entrou e veio bem próximo ao púlpito e disse que queria aceitar Jesus. E aí eu falei, então no final do culto eu vou orar pelo senhor. Ele disse, não, eu quero oração agora. Eu falei, então tá bom, então nós vamos orar. Orei por ele, ele sentou, assistiu o culto. Escute isso, no outro dia, o mesmo horário, ele veio para a igreja já de cabelinho cortado, tomado um banho, e nunca mais bebeu, e se tornou cooperador naquela congregação. Tiago Assis vai estar aí amanhã? Puxa, rapaz, o que eu prego hoje então? Mas o Tiago lembra bem da transformação desse moço. E eu creio piamente num Deus que transforma. Amém, queridos? Mas vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6, do versículo 7 ao 8. Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7 e o versículo 8. Irmãos, é sempre um prazer vir aqui na congregação do Umbará, e sou muito bem recebido aqui nessa igreja, todas as vezes que venho. Desde lá da porta, os irmãos, os obreiros, os cooperadores que nos recebem muito bem. E olhe para mim, irmãos, melhor ainda fica depois do culto, que é uma insistência por parte da irmã Silvane, esposa do pastor Marcos, em nos levar para jantar na casa dela. E eu vim preparado hoje psicologicamente para dizer não. Não sei se vou conseguir. Mas só por causa desse amém, agora eu vou. Tá bom? Por conta dessa insistência. Gálatas 6, do 7 ao 8, diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção.
Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ei, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixa ninguém brincar com Ele. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Abra sua Bíblia ainda em Filipenses 4 e 8. Filipenses 4 e 8. Hoje é um culto de domingo. É um culto que nós precisamos meditar na palavra do Senhor, irmãos. Um culto que envolve as famílias, onde nós vemos bastante pais, mães, filhos reunidos para ouvirem a palavra do Senhor. E eu gostaria muito da sua atenção. Filipenses 4 e 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pode fechar sua Bíblia, olhe para cá, por favor. Irmãos, quando eu olhei para esse tema aqui, porque Deus é bom e nos deixa plantar o que quisermos, e porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Essa palavra subiu ao meu coração e eu quero falar hoje sobre algumas características indispensáveis na vida de quem quer ter um ano melhor. Só que eu vou precisar muito da sua atenção. Eu sou pastor de igreja, irmãos, e eu quero trazer uma mensagem pastoral nessa noite. Quando eu viajo por aí pregando em festa, congresso, a gente sabe que o tema, a proposta, o foco do trabalho é outro. Mas eu acredito que, como ali em Vila Santa Helena, esses 12 dias de campanhas que Deus colocou no coração do pastor Marcos aqui, são 12 dias de conscientização de que o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer, irmãos. O que cabe a mim, como cristão, como servo de Deus, me esforçar, me dedicar, Deus não vai abrir mão desse princípio. Quando nós olhamos para as cartas paulinas, ou as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nós vamos perceber uma preocupação constante de Paulo com o comportamento cristão, com o caráter cristão, com o testemunho daquele que se intitula crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo falando do testemunho quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 1, versículo 27, que ele diz assim: irmãos, somente portai-vos no modo digno do evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do evangelho. Somente portai-vos de um modo digno. Paulo está falando de testemunho. Paulo está falando de caráter, de vida transformada, de vida restaurada. Paulo está falando de um acontecimento que nós vimos agora no hino dos Levitinhas. Paulo está falando de uma pessoa que entrou na igreja embriagada, mas ao conhecer Jesus, ouvir o evangelho, algo mudou na sua vida. E olhe para mim, irmãos, é inadmissível, é inconcebível, é inaceitável alguém dizer que encontrou com Jesus e a sua vida não mudar, não haver transformação,
não haver mudanças. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo: Timóteo, não deixa ninguém te desprezar porque você é jovem. Mas olhe para mim, Paulo diz assim: porém, Timóteo, seja exemplo dos fiéis, tenha vida transformada, mostre pelos seus frutos, pelo seu comportamento, que houve mudança na sua vida. Queridos, olhem para mim. Em outras palavras, Paulo, num contexto paulino, está dizendo o seguinte: gente, semear é opcional, colher é obrigatório. Eu tenho a opção de semear se eu quiser e semear o que eu quiser. Eu tenho essa opção, eu decido o que vou semear na minha caminhada cristã. Eu decido se vou ou não semear na minha caminhada cristã. Agora olhe para mim. Quando chegar o momento de colher, eu não tenho opção de escolha. Eu vou ter que colher aquilo que eu plantei. E não se engane, queridos, quando chegar o tempo da colheita. Quem trabalhou em roça aqui, eu não tive o privilégio de trabalhar na roça, mas quem teve sabe do que eu vou dizer. Quando chega o tempo de colher, se não tirar, naquele tempo apodrece no pé e perde o fruto. Paulo, numa visão de vida transformada, nos direciona, queridos, a uma vida de semeadura com base na palavra do Senhor. Em Filipenses, que nós lemos agora há pouco, no capítulo 4, versículo 8, Paulo diz o seguinte: tudo o que é verdadeiro, ou seja, verdade em que há ou que fala a verdade, que é real, que é autêntico, que não é fingido, mas é sincero, legítimo, genuíno, de origem comprovada, que faz fé. Qual é a vida que eu tenho levado na presença de Deus? Uma vida de verdade? O que é que eu tenho semeado? Mentiras na minha caminhada cristã? E quando Paulo fala de tudo que é verdadeiro, ele está falando de falar a verdade e ser verdadeiro. Ou seja, o sinônimo da palavra verdade, ou o antônimo da palavra verdade, o contrário, tem a ver com aquilo que é fingido, falso, não autêntico, mentiroso. E Paulo está dizendo: Rogério, se você quiser um ano melhor, se você quiser colher frutos de bênção, de vitória, Rogério, lance na sua caminhada cristã sementes com base na verdade. Rogério, largue a mentira. Rogério, seja autêntico e não viva de aparências. Que tipo de semente nós temos lançado na caminhada cristã? Que tipo de amigo eu tenho sido? Um amigo sincero, verdadeiro, íntegro, que faz fé? Ou eu tenho sido um amigo falso e vivido de mentira e de aparência? Queridos, nós não podemos nos enganar. A mentira é uma semente ruim que nós lançamos na terra e às vezes até esquecemos, mas no tempo certo nós vamos colher o fruto dessa semente. E esse fruto pode nos trazer tristezas, pode nos trazer angústia, medo, desespero e preocupação. Sabe por quê, queridos? Parece que a mentira hoje não é mais pecado. Pessoas mentem com uma facilidade tremenda. Mentem para a esposa, mente para o esposo, mentem para o pastor, mentem para o pai, mente para os filhos.
E às vezes nós tentamos mentir até mesmo para nós. Porque para Deus, ninguém consegue mentir. Porque a Bíblia diz que antes que saia uma palavra da minha boca, Deus sabe o que eu vou dizer. E a Bíblia diz que quando eu semeio sementes com base na mentira, a Bíblia diz que eu estou enganando a mim mesmo, porque a Deus ninguém engana. E Ele disse na sua palavra que nós lemos hoje: gente, não brinque comigo não, eu não me deixo escarnecer, tudo que você plantar você vai colher. Mas eu disse, queridos, que esse texto que Paulo escreveu, ele nos arremete não só a falar a verdade, mas sermos verdadeiros. Ei, aquilo que eu sou aqui dentro da igreja, ser lá dentro da minha casa com a minha esposa. Aquilo que eu sou aqui na igreja, ser lá na faculdade, lá no trabalho, lá onde moro. Autenticidade. Porque, queridos, eu esqueço que quando eu lanço uma semente com base na mentira, eu tento passar uma imagem daquilo que eu não sou. Eu estou sendo hipócrita. Em Mateus 23, pelo menos por 7 vezes, Jesus falando aos fariseus, diz o seguinte: ai de vós, hipócritas. Ai de vós, que passam uma aparência daquilo que na verdade não são. Isso é muito sério, irmãos. Tem gente que sofreu esse ano de 2013, o ano que passou, sabe por quê? Porque iniciou um ano com vida baseada na mentira. A sua vida não refletia a verdade, discursava uma coisa e vivia outra. Diga bem alto: Deus, não, toda a igreja, Deus me pega lá na curva. Mas fica tranquilo que Deus pega para abençoar, irmãos, e nos direcionar pelo caminho certo. Eu não sei se eu contei aqui para vocês, mas um dia Deus me deu uma lição, irmãos, de que a gente não pode viver uma vida de hipocrisia e de mentira, de fingimento, de aparência. Um dia, eu trabalhando com táxi, eu fiz uma corrida para uma moça, uma loira, bonita, sentou no primeiro banco, no banco da frente, no táxi, ali na Avenida Batel. Terminou a corrida, eu estava ouvindo o hino, falei de Jesus para ela. Alguns meses mais tarde eu vou pregar em São João do Ivaí com o pastor Aparecido Storbe, que na época era o presidente. E eu vou ficar hospedado na casa do pastor Delair, que era o vice-presidente do campo. E quando eu entrei na casa do pastor Delair, ele foi apresentar a esposa e 2 filhas. Apresentou a esposa e uma filha, e a outra estava deitada num sofá, uma loira. E ela disse: eu já conheço ele, pai. Ele disse: de onde você conhece ele? Um dia eu entrei no táxi dele em Curitiba, e ele falou de Jesus para mim. Irmãos, a curva para mim foi lá em São João do Ivaí. Era Deus dizendo assim: Rogério, que tipo de semente você está lançando na sua caminhada cristã? De mentira? De hipocrisia? De aparência? De fingimento? Rogério, aquele dia dentro daquele táxi, os meus olhos estavam sobre você. E o pastor Delair até brincou e disse: Polaco, imagine se eu tivesse feito alguma gracinha com a minha filha, como é que você ia pregar agora? Deus está falando conosco nesta noite, irmãos. É tempo de você parar de viver de aparência, porque você está enganando você mesmo. E a Bíblia diz que quem vive assim é porque não houve mudança na sua vida, transformação na sua vida. E queridos, como nós temos que lutar contra a nossa natureza, o nosso temperamento, a nossa personalidade constantemente.
E olhe para mim. O que eu acho lindo em Deus, que Deus é perfeito em tudo. Fruto do Espírito Deus não dá a ninguém. Fruto do Espírito se conquista. E é por isso que eu e você todos os dias temos que matar um leão e um urso para tentarmos viver uma vida cristã baseado na verdade. Porque você tem um temperamento forte. A sua esposa também. Conviva comigo no dia a dia para você ver como de repente eu não sou tão bonzinho assim. Mas eu também vou descobrir que você também não é tão bonzinho assim. Mas eu vou descobrir que você também não é tão ruim. E que eu também não sou tão ruim. Mas que eu e você estamos todos os dias olhando no nosso alforje, selecionando as sementes que nós vamos jogar na terra. Sabe por quê, queridos? Se eu jogar sementes com base na verdade, o dia que frutificar, eu vou glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e vou dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Agora, se as minhas sementes são sementes de mentira, no grande dia eu posso chorar, me entristecer e me angustiar. Segundo item indispensável na vida de quem quer um ano melhor. Primeiro, é viver uma vida pautada na verdade. Segundo, é viver uma vida honesta. Paulo diz: tudo o que é honesto, ou seja, honroso, digno, íntegro, apropriado. Queridos, isso tem a ver com aquele versículo que está em Provérbios: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Eu vou falar só para você, não conta para ninguém. Isso tem a ver com o teu CPF, que está incluído naquele sistema de proteção ao crédito, porque o carnezinho das Casas Bahia está cheio de poeira escondido lá. Isso tem a ver com aquele cheque gospel evangélico que foi mandado. E você esqueceu de dizer para a pessoa: ei, querido, esse cheque é crente, um dia ele voltará. E quando nós falamos de honestidade na Bíblia, olhe para mim, nos mostra pelo menos duas características: honestidade na horizontal e honestidade na vertical. Honestidade na horizontal tem a ver com a minha vida aqui na terra, dando bom testemunho, comprando e pagando, emprestando e devolvendo, tendo um bom nome, não dando calote em ninguém. Pastor, que palavra é essa? É a palavra que Paulo escreveu para a igreja. Quer ter um ano abençoado? Fale a verdade e seja honesto. Eu vou até tirar o microfone da boca para dizer isso. Ou então deixar um pouco mais baixinho aqui. Tem gente que deve na cantina da igreja. Tem gente que compra CD do cantor para pagar depois e o cantor está até hoje esperando. Levitinha disse que vai receber hoje de umas pessoas aí. Ei. Psiu. Tem gente que deve na cantina do círculo de oração. Tem gente que deve lá naquela lojinha de roupa do irmão, que passou lá e disse: querida, querido, vende aí para mim. Não, eu pago, fica tranquilo. E agora não consegue nem sentar junto com o irmão. E quer um 2014 abençoado, irmão. E aí aonde que vem parar isso? No gabinete pastoral. Pastor Marcos, ora por mim que o diabo está furioso.
Ah, pastor, o diabo quer acabar com a minha vida, pastor. Mas o que aconteceu? Bom, pastor, eu comprei lá na lojinha da irmã e agora não tem dinheiro para pagar e a irmã está brava comigo. Vê se pode, pastor. Eu cuidava de uma igreja no interior de São Paulo e uma irmã chegou para mim da igreja e disse: pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu disse: o que é? Empresta 3 folhas de cheque para mim. Falei: perdi um membro da igreja. Mas eu vou perder, eu posso até perder, mas eu não vou perder dinheiro com ele não. Eu disse: irmã, não empresto. Nossa, que pastor é esse? Não tem amor? Tenho amor e tenho juízo. Ficou bravo uns 2 meses comigo, mal me cumprimentava, mas não emprestei. Porque senão eu ia perder o membro e perder dinheiro. Pastor, mas hoje é domingo, que mensagem é essa? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, que é um 2014. Levante a tua mão e dê glória ao nome de Jesus Cristo. Irmãos, e hoje eu vou rasgar o véu, eu vou entregar tudo em nome de Jesus. Quantos conhecem a rua Conde de Sarzedas em São Paulo? Estive na Conde de Sarzedas, peguei um fecho de CD desse tamanho, para minha esposa, uns playback, uns negócios, e arranquei um checão e falei: vou pagar no cheque isso aqui. O moço recolheu o CD e disse: não. Ô rapaz, eu sou pastor, sou obreiro da Assembleia de Deus. Ele disse: então espera aí. Foi lá dentro e veio com um fecho de cheque desse tamanho, com uma etiqueta escrita em cima: pastor. E aí me mostrou outros com outras etiquetas diferentes: presbíteros, diáconos, cooperadores. Como é que vamos ter a bênção de Deus em 2014, se o básico da vida cristã nós não observamos, que é falar a verdade e ser honesto? Como é que Deus vai estender a mão e dizer: eu vou te abençoar, trambiqueiro, caloteiro, pode dar calote que esse ano vai ter mudança na tua vida? Vai nada, irmão. Irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande para pregar. Já tentei mudar o jeito, mensagem, mas querido, eu não consigo. E ai de mim se sair fora daquilo que Deus está colocando no meu coração nessa noite. Receba em nome de Jesus Cristo. Falei de honestidade na horizontal, agora olhe para mim. Vamos falar de honestidade na vertical? Fidelidade a Deus. Pastor, 2013 foi tanta luta. É desonesto com Deus, irmão. Não entrega dízimo, não dá uma oferta na igreja, só murmura. E olha que triste estatística na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu sou pastor do Vila Santa Helena, eu sei o que eu estou dizendo. 30% dos membros da Assembleia de Deus em Curitiba somente são dizimistas. 70% não entrega o dízimo. Se não é honesto para com Deus, vai ser honesto para com o próximo. Pastor, é que eu não creio nesta palavra do dízimo. Então, querido, você não crê em mais nada na Bíblia. Como é que Deus vai mudar a minha história em 2014, irmão, se eu não sou honesto? Como é que 2014 Deus vai agir e mudar o tempo da minha vida, levar para um tempo de bênção, de milagres, se nem o dízimo eu entrego? Nem aquilo que pertence ao Senhor eu entrego. E olhe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você que não é sinônimo de salvação. Mas essa semana em Vila Santa Helena, uma senhora queria falar comigo e eu não pude atendê-la. E o co-pastor lá, o evangelista Enoque, que atendeu. E o Enoque até achou, falou: meu Deus, será que é algum problema com carro na rua?
estacionamento, alguma coisa. Ela disse: não, senhor, fique tranquila. É que eu não sou crente, mas eu quero entregar o meu dízimo. E olhe para mim, com testemunho de bênção de Deus na vida dela. E eu repito, isso não quer dizer salvação. Se ela não aceitar Jesus como Salvador, não mudar de vida, entregando o dízimo, fica aqui. Mas ela entendeu que, enquanto ela estiver aqui, sendo dizimista, ela terá a bênção de Deus. Se uma pessoa lá fora, que ainda não compreendeu o plano de salvação, não entregou a sua vida a Jesus, mas conseguiu entender o plano da prosperidade, o segredo da bênção, como é que tem gente que está aqui dentro, que fala língua estranha, que profetiza, que pula, que salta, que tem até cargo na igreja, não consegue ser fiel no dízimo? Não é porque não sabe, é porque tem um pingo de rebeldia no coração, de dureza. Irmão, eu sei que de repente depois do culto tem gente que não vai me dar nem a paz do Senhor. Mas pastor Marcos, eu sinto a presença de Deus nesse púlpito. Eu sinto direção de Deus nessa mensagem. Sabe como que Deus vai mudar a minha história em 2014? Se eu priorizar tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto. Em terceiro lugar, tudo aquilo que é justo. Ou seja, tem a ver com equidade, ser imparcial, legítimo, fundado, homem virtuoso, casto, exato. Ser justo, irmãos. Tem a ver, sabe com o quê? Aquilo que eu quero na vida dos outros, principalmente quando eu aponto e exijo mudanças. Eu tenho que ser justo bastante para ver se essa mudança aconteceu na minha vida. Às vezes eu exijo do pastor uma atitude que eu não estou tendo. Eu exijo do meu irmão uma atitude que eu não estou tendo. Isso é ser injusto. Olhe para mim, olha o que aconteceu esses dias. Eu estou vendo uma pessoa da igreja que está um pouco indiferente comigo. E eu observei. Uma semana, 2, deixa eu ver se não é coisa da minha cabeça. 3, e aí eu fui até a pessoa. Paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Pensei que não ia mais me cumprimentar, pastor. Eu disse: porque eu estou vendo o senhor indiferente. Eu achei que o senhor não viria. Você viu que eu estava diferente com você? Vi, claro que eu vi, pastor. E por que você não veio falar comigo? Aí eu olhei nos olhos e disse: você viu como você exige de mim o que você não faz? Queridos, quando eu exijo mudança na vida dos outros, eu preciso ver se está tendo mudança na minha vida. Esses dias Deus falou tão tremendamente comigo, sozinho dentro do carro. Comecei a resmungar sobre algumas coisas de ministério, de obra. E o Espírito Santo falou comigo: Rogério, como é fácil você murmurar. Murmurar do seu pastor, murmurar da sua liderança, murmurar daqueles que foram colocados por Deus sobre a sua vida. Como é fácil você colocar defeito na direção do pastor. Como é fácil você colocar defeito na forma que o pastor conduz a igreja. Mas dizer assim: pastor, estou vendo que precisa mudança. Quero colocar o meu ombro debaixo da cruz e te ajudar nessa mudança, pastor. Pastor, a nossa igreja precisa de mudança, mas quero dizer para o senhor que a mudança vai começar por mim. Não seria mais fácil? Mas sabe por quê, queridos? Às vezes nós somos tão injustos. Às vezes nós somos tão pesados com o nosso próximo. E não usamos a mesma medida para as nossas vidas. Ei,
Sabe como é que eu vou ter um 2014 diferente? Quando eu procurar ser justo, íntegro, sincero, legítimo, exato. É isso que Deus está querendo de mim, Rogério, querendo de vocês. Justiça. Vamos para frente. Cadê o relógio, pastor? Ainda bem que não tem relógio nessa igreja, irmão. Em quarto lugar, o que é que Paulo nos diz que devemos priorizar, estabelecer como alvo na nossa vida, para termos um 2014 diferente? Falar a verdade, ser honesto, ser justo, mas também ser puro, porque ele diz tudo que é puro. Ou seja, sem mistura, sem alteração, limpo, transparente, sem manchas, límpido, inocente, cândido, casto, virtuoso. Eu já disse aqui uma outra pregação, talvez. Quanta gente que aqui na igreja é do reteté. Pastor, você é contra isso? De forma alguma. Só não pulo mais porque estou com 108 quilos e não aguento pular. Esses dias eu vi um vídeo do Lucas pulando na igreja e tal, aviãozinho lá no Guilhermina. Falei, ô saudade, quando eu era magrinho eu fazia isso. Hoje não dá para fazer aviãozinho. Se sair, sai um Boeing dentro da igreja, né? Irmãos, mas muita gente que aqui na igreja tem um vocabulário, em casa tem outro. Claro que aqui no Umbará não tem essas coisas. Aqui não existe isso. Mas você sabia que tem marido que xinga a mulher em casa? Tem lugar por aí. Tem lugar por aí que a mulher xinga os filhos de palavrão, irmão. Claro que aqui no Umbará não tem essas coisas. Imagine com a mãe vai xingar o filho. Mas um dia o pastor foi chamado para almoçar na casa de um casal. Quantos aqui chamam o pastor para almoçar na sua casa? Nossa, irmão. Por isso que o pastor está magrinho, irmão. Quer dizer, pelo meu tamanho, você vê que eu almoço todo dia na casa dos crentes lá, né? Mas, irmão, leva o pastor na tua casa. Deixa ele abençoar a tua casa lá com uma oração. Abençoar o teu filho, a tua família. Mas vigia, sabe por quê? Olha o que eu vou te contar. Um pastor foi chamado para almoçar na casa de um casal e o pastor disse, eu vou chegar mais cedo, para dar tempo da irmã correr atrás da galinha caipira. Galinha caipira tem um pavor de pastor, irmão. Porque no interior os pastores visitavam muito na hora do almoço. E aí dá tempo da irmã correr atrás da galinha, matar, depenar, cozinhar e tal. E o pastor sentou ali na sala e ficou conversando com o esposo da irmã. E de vez em quando o pastor ouvia a irmã lá no quintal assim, capetinha, desce daí. Atentado, eu te acabo com a tua vida hoje. Hoje eu te soco, seu demônio. Tem umas mães que falavam, eu te como figo. Quantos lembram dessa expressão? Minha mãe não era crente, falava assim pra gente. Eu como fígado, não é nem fígado, é figo. E aí o pastor falou, nossa, aquela irmã é do reteté na igreja, olha os palavrões que ela está falando. Chamando as crianças de capeta, de atentado, de demônio. Eu acabo com a tua vida hoje. Aí sentaram para almoçar, o pastor falou, como é que é o nome desse aqui? André. E esse aqui? Felipe. E esse aqui? Joãozinho. Cadê o resto, irmã? Não, pastor, só tem os 3. O sangue de Jesus tem poder. Mas então cadê o capetinha e o atentadinho? O demônio que você estava chamando agora há pouco? Ah, pastor, essas crianças são tristes, são terríveis, pastor. Que terrível, irmão. Que mistura é essa na tua vida? Aqui na igreja tem um vocabulário, uma postura, em casa tem outra. Será que eu e você não precisamos mudar de vida? Teu filho não é demônio. Teu filho não é tentado. Teu filho é a herança do Senhor. Teu filho é uma bênção.
E que se Jesus não voltar e você ensinar ele nos caminhos do Senhor, amanhã ele pode ser o pastor do Umbará. O teu filho não é atentado não, o teu filho, quem sabe, é o próximo tecladista que vai estar do lado desse rapaz bonito tocando aqui. Como é que é teu nome? Maico. Pelo bonito você paga uma coca depois, hein? Tá bom? Teu filho não é atentado. Teu filho de repente é o próximo diácono que vai estar na porta ali cuidando da igreja do Senhor. Paulo está dizendo: ei gente, tudo que é puro, não pode haver essa mistura na vida de quem é crente, de quem tem Jesus. Irmão, eu sou temperamental, eu já disse para vocês. Você quer ver eu ficar nervoso? É buzinar para mim no trânsito, irmão. Hã? Quem fica nervosinho quando buzina no trânsito? Agora ninguém fica nervosinho. Quem fica? Quando está vindo aqui na Nicola Pelanda, na sexta-feira, 6 horas da tarde, que está entupido lá na BR. E aí vai aquele irmãozinho que tem vontade de morar no interior, mas pensa que já está no interior. E você está indo, você vai passar pela esquerda, e ele vai trocar de marcha e faz assim com o volante assim, ó. Quando ele troca de marcha, ele troca de faixa também e te joga lá na contramão. Como é que você fala? Glória a Deus, aleluia. Oh, mistério. Oh, Jesus, abençoa esse velhinho abençoado aí, Jesus. Hã? Ou existe aquela mistura? Porque tem crente que nessa hora coloca a mão para fora do carro e diz: ó, aqui rapaz, beleza. É assim que você faz? Hã? Tem gente que não mostra esse dedo. E aí passa com o carro, se olha atrás, no vidro está escrito: falei com Jesus hoje. Isso quando não coloca propriedade exclusiva de Jesus. Jesus está longe daquele carro faz hora, irmão. Eu tenho uma tática agora para me controlar no carro, irmão. Me fecha a buzina, está com o ar-condicionado ligado, o vidro fechado, eu brigo sozinho. Ô Jesus, abençoa esse abençoado aí, esse aí, Jesus. Ainda bem que Jesus conhece os nossos pensamentos. Eu contei que um dia eu passei, porque eu reconheci o carro do irmão, cheguei atrás, meti a buzina. Pip! E eu já vi ele gesticulando dentro do carro, e já nervoso, e eu buzinei de volta, e aí ele já foi abaixando o vidro, eu liguei a seta, e arranquei, encostei do lado dele, abaixei o vidro, e disse: ô, pastor! Seu filho de Deus! Pastor Marco Romano, que foi meu pastor, que dizia assim: quer conhecer o crente? Buzina para ele no trânsito. Esse dia eu estou indo para o Santa Helena, meio atrasadão. Tem motoqueiro aqui? Levante a mão. Então não vou falar mal de motoqueiro. São tudo uma benção, irmão. Só aquele lá que não prestava, tá? Estou indo, e ele veio pela direita, irmão. E eu não vi, porque fica escondido atrás da coluna. Os motoqueiros às vezes não escondem atrás da coluna. Eles fazem de propósito, irmão. E eu tirei e quase joguei ele, e ele meteu a buzina. Meteu a buzina e tal. E aí eu já estava meio bravo indo para a igreja. Buzinei para ele também. Atrás de mim, presbítero Alan. Num outro carro, maestro da orquestra lá. Aí entrei, entrei na igreja, já entrei animado. E aí ele chegou lá no púlpito e falou: que motoqueiro terrível, né, pastor? Falei: eita, você viu, rapaz, que motoqueiro demoniado? Mas eu já estava acabado por dentro, irmão. Porque o meu presbítero viu eu buzinar para o outro, irritado no trânsito. Falei: e agora? Mas ainda bem que ele é um camarada, chegou e falou, me ajudou. Não, pastor, é assim mesmo. Eu fiquei mal, irmão. Quase que eu fui embora do culto.
Diga para quem está do seu lado, quer um 2014 diferente? Pergunta aí. Não viva de aparência, não. Viva uma vida pura. Agora olhe para mim, irmão. Essa mansidão, alguém buzinar para você e você ficar zen no trânsito. Ei, isso não acontece assim não, ó. Não, é exercício. Porque mansidão Deus não dá para ninguém, é fruto do Espírito, se conquista. Faz igual eu, tranca todos os vidros, liga o ar-condicionado e briga com você mesmo. Se a mulher estiver junto, já avisa ela, não fala nada. Ainda bem que a Rosana fica dentro do carro, Aí você vai exercitando essa mansidão. Daqui a pouco pode buzinar o que quiser para você que você nem liga. Mas não é da noite para o dia, irmão. E não pense você que você vai orar e dizer: Senhor, me dá mansidão. E Deus vai dizer, ó, receba. Não. Você vai ter que conquistar isso com exercício, com renúncia, todo dia. Olha como é que você vai praticar a renúncia. Olhe para mim. Como é que é teu nome? Eliar? Elier? Mas tinha que ser Elier. Ó, quando eu não tenho mansidão, pisa no meu pé devagar, Elier. Gostei do seu penteado, viu? Pisa devagar, Elier. Quando eu não tenho a mansidão, ô Elier, você não está vendo por onde você anda não, rapaz? Pisar no pé da gente? O sangue de Jesus tem poder. Ó, rapaz, eu só não te faço nada porque eu sou crente. Mas ó quem conquistou a mansidão. Por favor, Elier, pisa no meu pé. Elier, me perdoe. Deixei meu pé debaixo do seu. É fácil isso? Hã? Como é difícil, irmão. Como é difícil. Mas não é impossível. Um dia, você sabe que notícia ruim? Hoje é online. Acontece aqui no culto. Já tenho abençoado pastor Wagner Gabi. O senhor não sabe o que aconteceu lá no Bará hoje. Tinha um gordinho de Santa Helena, pastor, que falou umas coisas. Notícia ruim é online. Via Facebook, Twitter, Messenger, que mais? WhatsApp. Esse dia eu falei WhatsApp. Aí o irmão disse, não, esse aí é de Minas. O WhatsApp é lá em Minas. Mas notícia boa, irmão, vem de jegue. E um camarada chegou e disse assim, falou para um outro: Rogério, você viu o Rogério pregando nos trabalhos? Ele não prega nada, rapaz, só grita. Só grita. E aí o outro chegou e falou assim, sabe o fulano? Falou que você não prega nada, rapaz, não sabe como é que você prega nos trabalhos, como é que o povo te chama. Eu disse, rapaz, ele não está de todo errado, ele está certinho. Eu não prego nada, mas tem uma coisa, eu tenho procurado viver uma vida separada do mundo. E Deus não conta com grandes pregadores e oradores e cantores. Deus conta com quem tem vida no altar. Deus conta com quem tem vida pura na presença dEle. Quantos estão vivendo uma vida pura, separada do mundo? É com você que Deus conta. Tudo que é puro. Ei, como é que eu vou ter um 2014 abençoado? Ei, priorizando tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, e agora tudo que é amável. Amabilidade. Ser digno, ou digno de ser amado, agradável. E essa amabilidade tem que começar dentro da nossa casa. Porque a amabilidade é uma característica de quem encontrou com Cristo. Eu disse um dia lá no posto 21, num jantar maravilhoso dos casais, que foi feito por essa igreja, quantos lembram? Vocês têm que chamar a gente de volta, irmãos. Quem que organizou aquilo, Marlon? Você? Quem? E vocês não chamam eu mais. Ah, faz favor, né?
Só nem que seja só para o jantar. Eu disse, e vamos lá de volta. Se não quiser que palestra, a gente janta. Eu disse naquele posto 21 que a amabilidade começa dentro de casa. Eu começo um 2014, tenho um 2014 diferente, quando essa amabilidade começa dentro da minha casa. Tem marido que quando namorava com a esposa, era tão amável. Rapaz, que óculos bonito esse aí, viu? Era tão amável, tão agradável. Tinha marido que chamava a esposa de borboletinha. E ela falava, o que, meu passarinho? Mandava mensagem, bom dia, meu ursinho. E chama de cheiro. O que mais? Me dá umas ideias aí. Rosa. Hã? Minha rosinha, você fala? Ah, tá. Neguinha, vidinha. É tudo no diminutivo, vocês já viram? Tudo no inho. O Juninho casou agora. Eu não quero nem saber do que o Juninho deve estar falando. No começo, assim, é coisa tremenda. A Silvane, no começo do casamento, chamava o pastor Marcos, meu Pinoquinho. E é bonito. Ei, só que daí casa, vão passando os anos, a amabilidade vai embora, irmão. Tem irmão que casou com a baleia. Briga em casa, fica nervosinho, essa baleia. E a mulher agora está casada com um cavalo. Com a anta. Jumento. Daqui essa criança aqui, seu jumento, que você não sabe nem lidar com as crianças. Eu estou falando mentira, irmão? Vai na casa da sogra, briga lá os dois na frente da sogra. Não, mãe, eu falei para essa anta, olha o jeito dessa anta cuidar da criança. Porque perdeu a amabilidade. Respeito não existe faz tempo. Porque eu já vi casal discutindo, chamando um outro de amor. Também não entendo. Ai, amor, você é muito tonto, amor. Amabilidade começa dentro de casa. Irmão, eu chego a ser até meloso com a minha filha. E ela está aqui, tem 15 anos. Aquela moça bonita, que o branco do olho é igualzinho o meu. Graças a Deus foi parecida com a mãe. Às vezes eu sou até xarope, até incomodo. Mas eu procuro ser amável com a minha filha e com a minha esposa. Claro que eu faço isso com as duas depois do almoço. Porque até a hora do almoço não tem conversa. É o temperamento delas. Não conversa e não brinca com elas antes do almoço. Senão é perigoso da morte. Mas depois do almoço fica zerado, irmão. Mas eu entendi esse temperamento dela. E tem irmão aqui que até a hora do almoço é mal-humorado, sim ou não? Tem gente, é o temperamento. E a mulher tem que entender. No começo eu não entendia. Mas irmãos, quando a gente compreende e procura ser amável, agradável, já temos meio caminho andado para um 2014 de bênção dentro da nossa casa. Amabilidade. Porque amabilidade tem a ver com respeito. Eu vou falar só para os homens aqui agora, as irmãs não precisam nem ouvir. Tem muito esposo que não tem desfrutado de bênção em 2013 dentro da sua casa, porque perdeu o respeito pelo vaso mais frágil, pela companheira que Deus colocou do seu lado. Tem muito esposo que 2013 não teve um lar como gostaria de ter, porque não teve respeito pela auxiliadora, pela companheira que Deus colocou do seu lado. E quando a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, e que tem que ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo, ei querido,
A igreja não é submissa a Cristo por medo, mas por amor, porque se sente amada. Eu me submeto a Cristo porque sinto o cuidado de Cristo e o amor de Cristo por mim. Quer que a tua esposa seja submissa a você, maridão? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Priorize a sua esposa. Quem ama, deseja o melhor para a pessoa amada. E eu vou falar um negócio que Deus está me mandando aqui, ó. Por amar a minha esposa, se eu tenho dinheiro para comprar um sapato, eu priorizo ela. E ela sabe disso. E olha que eu tenho priorizado, irmão, porque minha esposa, como diz o Cláudio Duarte, tem hora que eu tenho dúvida se eu casei com uma mulher ou com uma centopeia. Tem 40 pares de sapato e fala, eu estou sem sapato. Mas eu casei, eu tenho que entender isso. Eu estou com esse sapato que eu ganhei de presente de aniversário do pastor Marcos de Oliveira, desde o Itamaraty, irmão. Não é tanto assim, né? Mas eu priorizo a esposa porque eu a amo. Eu procuro proporcionar a ela momentos de alegria, porque eu tenho que ser amável primeiro com a minha esposa. Às vezes a gente vê maridos e irmãos, são 15 anos cuidando de igreja, e 15 anos cuidando de igreja, Santa Helena é a 7ª igreja que eu cuido. A gente consegue fazer uma leitura de várias situações. Às vezes eu vejo o marido vestido igual um pacotinho de presente, todo arrumadinho, todo engomadinho. E é pecado? Não, tem que andar todo arrumadinho. Se você tiver condições de dar essa mesma condição para sua esposa. Se você tiver condições da sua esposa e os seus filhos andarem engomadinho, bonitinho, igual você, faça. Mas priorize a sua esposa. E Deus está falando com alguém aqui esta noite que precisa mudar nesse sentido. Você só pensa em você e não pensa na sua esposa. Pastor, não é um trabalho de uma campanha, é uma campanha que Deus está falando para a família. Vamos para frente. Quer um 2014 de bênção? Então pense em tudo aquilo que é de boa fama. Olhe para mim, queridos. Fama tem a ver com voz pública, voz geral. O que é que as pessoas que não conhecem Jesus podem dizer a meu respeito? O que é que os meus parentes que ainda não são crentes podem dizer a meu respeito? Qual é a minha fama no meio da minha parentela? Qual é a imagem que eu passo para os meus vizinhos que não são crentes? Eu disse no começo que o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Paulo está dizendo: qual é a tua fama, Rogério? Qual é a imagem que você passa para as pessoas que ainda não conhecem Cristo? Qual é a minha fama dentro da igreja que eu congrego? Será que os irmãos da igreja lá do Santa Helena dizem o seguinte: o pastor Rogério, nossa, ele prega, é até uma bênção, bonitinho, sentadinho no púlpito, mas fora do púlpito não é tudo aquilo não. Está vendo aquele obreiro que está sentado lá no púlpito? Tem até uma boa palavra, canta bem, mas tadinha da esposa, só Deus e ela sabe quem é ele. Está vendo aquela irmã que canta no círculo de oração, de vez em quando até profetiza. Mas dentro de casa, só o marido sabe quem é ela. Paulo está falando sobre isso. Qual é a nossa fama? Qual é a voz geral a nosso respeito? O que é que as pessoas podem dizer de nós? E Paulo termina dizendo o seguinte: gente, se há alguma virtude em tudo isso, se há algum louvor em tudo isso que foi pregado nessa noite, Paulo diz o seguinte: nisso pensai. Amém, queridos? Fique de pé, por favor.
Deus falou conosco nesta noite, irmãos. Tem alguém conosco que ainda não é evangélico e quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer entregar a sua... Vem aqui, querido, por favor, me ajude lá atrás. Um obreiro, isso, me ajude lá. Me ajude, acompanhe ele, por favor. Isso. Tem alguém que ainda não é evangélico e quer entregar a sua vida para Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pastor, eu já fui crente e por algum motivo eu parei na caminhada, desviei dos caminhos do Senhor. Tem alguém que quer voltar para Jesus nesta noite? Jesus te ama. Ele nunca perdeu você de vista. Olha aí que bênção. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pastor, eu já fui crente e parei na caminhada. Vem aqui. Eu quero orar por você. Quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Agora olhe para mim, queridos, toda a igreja. Se Deus falou com você, em algum momento desta mensagem, o Espírito Santo ministrou o seu coração, e você sente que precisa mudar, como eu preciso, nós precisamos, saia do seu lugar e venha aqui à frente que eu quero orar com você. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso mudar. Cada vez que eu me perco na caminhada cristã e que eu sinto que entristeço o Espírito Santo, eu percebo o quanto eu preciso mudar. Eu disse esses dias, essa semana ainda minha esposa estava próxima, como eu preciso melhorar como pai, como esposo, como pastor, como amigo, como cristão. Como eu preciso mudar de vida a cada dia, irmãos. Ei! Perfeito é só Jesus. Nós estamos na caminhada, trilhando o caminho e buscando a perfeição. E Deus vai nos ajudar, irmãos. Antes de orar, olhe para mim, toda a igreja. O maior problema não está em errarmos. Estamos sujeitos a errar todo dia. Ei, o maior problema é reconhecermos o nosso erro e buscarmos a ajuda do Senhor. O fato dos irmãos estarem aqui na frente é um reconhecimento da necessidade de mudança que eu e vocês precisamos. Quando o pastor prega, irmãos, primeiro a palavra é ministrada ao pastor. Rogério, você precisa mudar. Você precisa ser transformado. E aí, quando o Espírito Santo ministra, a gente sente paz para ministrar à igreja. E eu sinto paz para ministrar essa palavra para vocês nessa noite. Vamos orar? Como é que é teu nome, querida? Maiane. Deus abençoe, viu, Maiane? Deus nunca perdeu você de vista, viu? Como é que é teu nome, querido? Luiz Carlos. Jesus te ama, viu, Luiz Carlos? Tem uma obra na sua vida, tá bom? E essa igreja vai ajudar muito você. Conte com a oração e com a ajuda desse povo aqui. E que a bênção de Deus alcance a sua família, o seu lar. E Deus vai fazer isso na sua vida, seu Luiz. Mas olha para mim. Faça um propósito de servir a Deus, que Deus muda a tua história, viu? Viu, seu Luiz? Deus mudou a minha história. Até os 18 anos eu usei drogas, pesei 56 quilos. Deus mudou a minha história. O senhor é um baita de um trabalhador profissional, como o senhor está dizendo. Deus vai mudar a sua história, viu? Estenda a mão para cá, toda a igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqui está a Maiane, que volta para os teus caminhos, Senhor. Segura nas mãos dela, sustenta ela, Senhor. Dirige, orienta, dê forças, dê graça a Maiane. Também o Luiz, Senhor. Tu sabes da situação, o que levou a essa situação. E nas tuas mãos, Senhor, está a solução para a vida dele. Senhor, muda a história do Luiz neste 2014.
Usa essa igreja, Senhor. Usa este povo e abençoa a vida deste homem. A tua igreja, os teus filhos, Senhor, que vieram aqui à frente, assim como eu, precisam, necessitam do teu milagre, da tua providência. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática a tua palavra, a vivermos o teu evangelho, Senhor, de uma forma sincera, a sermos verdadeiros, honestos, puros, legítimos, justos. Senhor, ajuda-nos, pois nós precisamos, dependemos do teu Espírito. Abençoa a tua igreja aqui no Umbará, Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Diga toda a igreja comigo: a vitória. Está muito fraco, irmão. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Diga pelo menos para 3 pessoas. Para 3 pessoas. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. A vitória é tua pelo sangue de Jesus.